Bom dia, pessoal, tudo bem? Gostaria de agradecer a presença de todos. A ideia nossa aqui é passar um pouquinho da nossa experiência no segmento de cereais, em particular na cultura da soja. O nosso maior mercado aqui no Sul hoje é cereais, é soja. E a ideia é passar um pouco dessa experiência para vocês. Eu vou iniciar o nosso bate-papo falando de Aminon, que é o nosso principal produto aqui no Sul e provavelmente o principal produto da Tecnis hoje. A Aminon Active, a gente trabalha muito ele no segmento de cereais, no mesmo mercado que trabalha o pessoal da Stoller, com Stimulate. A diferença do Aminon Active para Stimulate, que a gente trabalha Aminon Active uma pegada mais natural, mais orgânica, né? Um produto que tem como objetivo fazer com que a planta produza seus próprios fito-hormônios, e o Stimulate é um produto mais sintético, né? Aminon, pessoal, a gente trabalha, tem três visões. A gente trabalha essa questão do sinergismo, a parte de fisiologia, que tem a ver com o principal concorrente nosso aqui, o Stimulate, e trabalhamos muito forte a indução de resistência. A gente tem muito trabalho de pesquisa em cima desse segmento. Mas, assim, hoje no mercado, como que funciona isso? A gente tem um produto que é líder e a gente coloca o nosso paralelo a ele, tenta seguir e copiar alguns movimentos desses produtos, né? Foi o que aconteceu muito com relação aos óleos de laranja. Todo mundo tinha óleo de laranja, a gente vai falar um pouco depois sobre isso, né? Todo mundo tinha óleo de laranja, um era melhor do que o outro e fazia um milagre maior que o outro, e hoje esses produtos meio que sumiram do mercado, né, do momento que se regularizou a questão do registro de óleo. O Aminon Active é a mesma coisa, ele não vai nessa pegada, tipo, o Stimulate é o principal produto, vamos correr atrás e dizer que o nosso é melhor. Não é bem por aí, sabe? Aminon Active, hoje ele concorre diretamente com o Stimulate na nossa região, porque ele entrega resultados muito próximos ao Stimulate. E eu vou explicar como é que funciona esse processo. Como eu disse, o nosso produto ele tem algumas funções, né? Então, tem três funções específicas. Uma é enzimática, que tem a ver com essa parte da estimulação de hormônios dentro da planta. Uma outra linha que a gente trabalha muito forte é a questão de defesa, como indutor de resistência. E também tem a parte estrutural, que provavelmente é um dos principais mercados de vocês com Aminon, que é a parte do aminoácido, né? Que é com relação anti-estresse, esse tipo de coisa. Nesse nosso bate-papo, eu vou tentar provar para vocês como que esse produto funciona em cada situação dessa. A gente vai começar pela parte enzimática, com relação aos fito-hormônios. Bom, vocês sabem que o Stimulate é um produto que ele é químico e ele tem como garantia auxina, citocinina e gibberelina. 80, 50, 30, posso estar errando aí no 50, mas é 80 de auxina, 50 citocinina e 30 de gibberelina. Bom, o Aminon Active, pessoal, ele não tem esses hormônios dentro dele. O Aminon Active são as substâncias precursoras desse hormônio dentro da planta. Um exemplo, para você ter auxina, obrigatoriamente você tem que ter triptofano. Bom, primeiro, como é que funciona essa coisa dos hormônios? O que é um hormônio, em particular um hormônio vegetal, né? Da onde vem o hormônio? O hormônio nada mais é do que uma enzima específica, né? Que ela serve para uma determinada função. O que é uma enzima? Nada mais é do que uma proteína. O que é uma proteína? Nada mais é do que um conjunto de aminoácidos ligados um no outro. Então, assim, o triptofano é uma substância essencial para que essa forme uma proteína e para que essa proteína tenha uma função de hormônio, no caso, a auxina. Então, para ter auxina, obrigatoriamente você tem que ter triptofano. O mesmo acontece com a citocinina. Para você ter citocinina, bom, primeiro assim, onde que é produzido a auxina? É só para a gente poder se situar, tá? A auxina, independente da planta, ela é produzida na parte aérea. Esses hormônios são produzidos na parte aérea dos vegetais, né? E eles têm como principal função fazer com que a planta cresça ereta e aumentar o sistema radicular. Esses são os dois principais funções dela. A citocinina, por outro lado, ela é produzida no sistema radicular. E assim, para se produzir citocinina, obrigatoriamente você tem que ter arginina e aspargina. Bom, e a função da citocinina, no caso da soja, e na maioria das culturas, é forçar o engalhamento. E no caso da soja, ele é muito utilizado para diminuir os entrenós. E a metionina, ela está ligada diretamente à produção de etileno e de ácido giberélico. Então, assim, o que a Tecnis tem são os precursores desses hormônios. Mas como é que esses hormônios, todo produto, toda empresa que tiver um triptofano, uma arginina, uma metionina, ele consegue fazer com que a planta produza hormônio? Nem sempre, porque assim, para se produzir hormônio, você tem que ter uma chave, uma substância que faz com que essa proteína, essa enzima, ela se torne uma enzima específica que seja um hormônio.
E esse é o grande segredo do aminon. Assim, dentro do aminon tem uma substância chamada inositol, que ele faz com que a planta, a hora que ela absorva triptofano, ela transforme as enzimas que tem dentro dela em auxina e assim por diante. Então, assim, sem essa chave inositol, provavelmente esses aminoácidos eles não têm capacidade de se transformar numa enzima específica. Então, aqui diferencia esse produto dos produtos à base de aminoácidos que existem no mercado. Como é que eu provo isso? Através de trabalhos de pesquisa, através de resultados práticos disso, né? Esse aqui é um exemplo de um trabalho de pesquisa que nós fizemos em Santa Catarina, no Oeste Santa Catarina, esse trabalho já tem alguns anos já, e aqui nós temos o seguinte, duas parcelas, do meu lado esquerdo, uma parcela convencional, do meu lado direito, a mesma parcela convencional, só com o Aminon Active, a diferença desse material. Então, repara o seguinte nessa foto, vocês vão ver que a quantidade de vagem, onde está com o Aminon Active, é muito maior do que na testemunha. Por que essa quantidade de vagem é maior? Porque, na verdade, a quantidade de entrenós nessa soja, o engalhamento, é superior à testemunha. Aproveitando essa foto, presta atenção na parte aérea dessa soja, que ela é muito parecida, as duas parcelas. Normalmente, quando você trabalha com produtos foliar, fertilizantes foliar de maneira geral, na cultura da soja, em qualquer outra cultura, é normal a gente ver que a planta ela dá aquela viçada, ela dá aquela crescida maior, aumenta o tamanho de folhas e assim por diante, né? Aminon é um produto interessante porque assim, ele não muda essas características visuais da planta com relação a crescimento exagerado. Na verdade, na cultura da soja, inicialmente, acontece um pouco o contrário. Como ela diminui os entrenós, é muito normal a testemunha ela ser um pouco maior do que a área onde está tratada com Aminon Active. Então, ela não tem essa pegada de adubo foliar, sabe? Essa coisa, vou aplicar que vai ficar bonito, que a folha vai ficar grandona, vai ficar verde. Isso é difícil de ver na cultura da soja com Aminon. Eu vou mostrar um videozinho onde explica essa condição de diminuir entrenós e de engalhamento com a aplicação de Aminon Active. Essa é uma variedade Pioneer, é a área testemunha. Nós fizemos um toalete inicial aqui para mostrar como estão as vagens nessa planta, dando uma geral na parcela, que é a parte de baixo. Ainda estamos na área testemunha, mostrando a qualidade dessa soja. Agora vamos focar na área onde foi tratada com Aminon Active. Então aqui é a parcela onde já está com Aminon Active. A única diferença dessa soja é Aminon Active, o litro por hectare feito no V8, R1 e depois em R2. Então o senhor repare o seguinte, nessa área onde foi aplicada Aminon Active, o número de vagem é bem superior à área onde não foi aplicada Aminon Active. Nós notamos que inserção de vagem nessa planta, nessa área tratada com Aminon Active, são 14, em média, 14 inserção de vagem por planta, enquanto que na área testemunha, essas inserções de vagem, ela chega no máximo a 12 inserções por planta. Outra coisa que nós notamos, que o espaçamento entre nós da planta da área testemunha, como os senhores veem nessa foto, ele é bem maior do que na área onde foi aplicada a Aminon Active. Consequentemente, nós temos um número de vagem bem superior, como os senhores podem ver no vídeo. Além de nós temos uma ramificação melhor nessa soja tratada com Aminon Active do que na soja de área testemunha. Então, pessoal, esse é o efeito da citocinina na cultura da soja, essa coisa da diminuição dos entrenós. Como é que eu consigo mostrar isso ou enxergar isso no campo? Só tem uma forma, é fazer toalete. É arrancar as folhas da soja e deixar só o que interessa, que é a vagem. Aí você consegue visualizar isso de maneira muito clara. Isso tem a ver com citocinina. Em seguida, um trabalhinho mostrando essa capacidade da auxina, que é do sistema radicular. Aqui é um trabalho feito na Cooperativa Integrada no Paraná. Então, onde vocês estão vendo a plaquinha de Aminon Active, obviamente foi aplicada Aminon Active, e a área de baixo, onde não foi aplicada. A única diferença é a aplicação de Aminon Active, 1 litro por hectare nessa área. Vocês notam na testemunha uma quantidade de folhas secas muito grande, né? Para quem trabalha com milho, sabe quando começa a secar as folhas de baixo para cima, significa que essa planta está passando por um déficit hídrico. Então, aqui o que mostra é o seguinte,
A capacidade que a Minon tem de forçar a planta a aumentar o sistema radicular, que tem a ver com a parte da auxina. Aqui a área onde foi aplicada a Minon Active, repara que a quantidade de folhas secas no bacheiro é mínima, né? Muito pouca, e na área testemunha vocês têm uma quantidade de folhas secas muito grande. Bom, o que diferencia isso? Essa área aqui com a Minon Active, ela tem um volume de raiz muito maior do que essa área onde não foi aplicada. Consequentemente, ela tem uma capacidade de absorver água do solo superior à área onde tem uma quantidade menor de raiz. Então, isso aqui é só para mostrar essa capacidade que a Minon tem de forçar a planta a produzir auxina e, em consequência, fazer com que a planta aumente o sistema radicular dela, ok? Isso, então, é um pequeno exemplo de como ele funciona como hormônio. E um outro grande pegado do Minon Active, que provavelmente é um que vocês usam muito aí, é a questão do anti-estresse. Bom, por que acontece essa coisa do anti-estresse? Todo aminoácido é um anti-estresse? Ou todo produto à base de aminoácido é um anti-estresse? Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, não. Na verdade, muitas vezes, uma aplicação do aminoácido numa situação de estresse, ela pode acelerar esse estresse, dependendo do tipo de aminoácido que tem dentro desse produto. O que faz que o Aminon seja um produto muito conhecido e hoje visto como um excelente anti-estresse? O principal motivo disso são duas substâncias que tem dentro dele em alta concentração, que é a prolina e a glicina. Essas duas substâncias ela têm um poder de anti-estresse muito grande. No sul aqui nós temos um problema que vocês não têm aí, que é a questão das geadas, né, do frio extremo. Hoje nós temos um mercado muito grande no segmento de maçã. Todo produtor de maçã, se ele não usa um produto da Tecnis, ele usa um produto concorrente que é rico em prolina. Porque, assim, a macieira é uma cultura que ela, a hora que começa a ter os primeiros dias quentes do inverno, que normalmente é meado de setembro, então ela já solta a flor e começa a soltar fruto. Mas é normal em outubro nós termos geadas aqui, nas regiões produtoras de maçã. E quando vem a geada, ela derruba tanto a flor como a maçã e você não tem reflorada da macieira. Perdeu, perdeu. Então, assim, a maneira do pessoal segurar essa florada e evitar queda de frutos é a aplicação de prolina preventivamente às geadas. E esse é um grande mercado que a Tecnis atua e outras grandes empresas atuam. Mas, assim, o que faz isso não é os aminoácidos. O que faz isso é essa substância chamada prolina e a glicina, que o Aminon Active tem em alta concentração dentro dele. Bom, na prática, isso serve tanto para frio, como serve para, principalmente, estresse causado por aplicação de defensivos. Esse aqui é um trabalho feito no Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde, na cultura do feijão. Aqui é o seguinte, o cara errou a mão e entrou com flumizim. Quem conhece o flumizim sabe o que esse bicho faz, né? Então, assim, é uma área onde o cara entrou com flumizim e deu deriva na cultura do feijão dele e praticamente o feijão dele estava na situação de ter que passar grade e plantar de novo. Mas aqui o pessoal resolveu fazer um teste, um trabalho para verificar essa questão da eficiência do Aminon e aproveitamos para distinguir ele do Stimulate, que é um produto que acaba sendo um concorrente direto nosso. Bom, aqui foi feito o seguinte, logo após essa fita extrema que vocês estão vendo na foto, foi entrada com 1 litro de Aminon Active por hectare e 10 dias depois repetido mais 1 litro. Repara que aqui a dosagem ela é em alta concentração, porque em situação de estresse extremo você tem que trabalhar com concentrações maiores do produto. Então, repara que na segunda aplicação com 10 dias, você já tem início de folhas novas sem sintoma de fitotoxidez. 30 dias depois, essa área ela tá praticamente sem sintoma nenhum de fitotoxidez. Lógico, as folhas secas que tinha que cair, caiu, e as folhas novas elas vieram sem sintomas. Então, aqui foi feito o seguinte, foi feito um trabalho com Aminon, outra área só com Stimulate no lugar de Aminon, e outra área com aminoácido da Singenta, que agora me fugiu o nome. E os resultados que nós tivemos no final foi esse, ó. Pacote Singenta, 25 sacas por hectare. A hora que trabalhou com Stimulate, 26 sacas por hectare. A hora que estava com Aminon Active, 34 sacas por hectare. Por que a Aminon foi superior a Stimulate aqui nesse tratamento? Porque aqui a questão desse feijão não era hormonal. Essa aqui é uma questão de estresse extremo. E o que o Stimulate faz é só hormônio. Então, aqui o resultado do Aminon Active ele foi superior, principalmente por causa da prolina, que foi uma das substâncias que ajudou essa planta a sair desses estresses extremos. Aqui é um trabalho, esse é um grande mercado nosso, que é a aplicação de Aminon junto com Fox, da Bayer.
Hoje, Fox, o pessoal reduziu a dosagem de óleo, né? Hoje trabalha com metade da dose do óleo que inicialmente era indicado para Fox. E assim, toda vez que você colocava a dosagem adequada de óleo junto com Fox, você tinha um problema dessa foto à esquerda aí, uma fitotoxidez muito grande causada pelo Fox. Obviamente, fitotoxidez, queda de folha, menor enchimento de grão, e isso refletia na produtividade. E na área abaixo, é a mesma aplicação de Fox com óleo mais Aminon Active. Então, vocês notam que a quantidade de fitotoxidez na área com Aminon Active é muito inferior à área onde não tem. Então, isso aqui é só para mostrar essa capacidade que ele tem em um dos principais mercados que a gente atua junto com o defensivo, para evitar ou minimizar o estresse causado pelos defensivos, principalmente aplicado em horas mais quentes do dia. E aqui ainda em cima dessa pegada de anti-estresse, é um trabalho do ano passado nosso, com chuva de pedra em milho. Fizemos metade da área tratada com Aminon Active e a outra metade logo a chuva de pedra não aplicada, para a gente ver essa diferença. Estamos numa área de milho onde foi aplicado 2 litros de Aminon Active por alqueire. Nós fizemos uma divisão, essa área sofreu chuva de pedra. Aonde eu estou filmando é uma área onde foi aplicado Aminon Active. Nesse ponto, repara como é que é o fechamento de rua, a quantidade de folha. A partir desse ponto aqui, a máquina parou de aplicar Aminon Active e aqui é só o milho convencional, sem aplicação de Aminon Active. Então, para a gente ter uma noção de como essa área é diferente. Então, aí a área onde foi aplicada a Aminon Active, na foto dá para ver melhor, né? E em seguida, repara o fechamento de rua. E aqui em seguida a testemunha. Tá vendo que as ruas são bem mais abertas, a quantidade de folha é bem menor? Isso porque a hora que você aplica a Aminon Active, você diminui esse estresse da planta e ela continua com o seu crescimento normal. Bom, pessoal, por fim, com relação ao Aminon Active ainda, a gente tem a questão dos indutores de resistência. Aminon Active é um produto que ele tem um pouco mais de 10 anos de existência dentro da Tecnis. E há 10 anos a gente trabalha com órgãos oficiais de pesquisa aqui, no início com o objetivo de entender como é que a Aminon Active melhorava essa questão da fitotoxidez, melhorava essa questão do estresse com fungicida. E hoje a gente já entende muito bem e notou que a gente estava um pouco equivocado na maneira que a gente achava que esse produto funcionava. E vocês vão ver no decorrer desses trabalhos como funciona isso. Nós começamos esses trabalhos lá em 2010 na Fundacep, então há 10 anos atrás, com Priori Extra. Então, vocês notam nessa imagem que a área onde está com a Aminon Active, que é a área da direita de vocês, tem muito menos fito e muita menos entrada da ferrugem do que a área esquerda. Aonde colocou a Aminon Active junto com o Priori Extra, o controle da ferrugem foi superior aonde não tinha Aminon Active. E, consequentemente, isso respondeu em produtividade, 7% a mais de produtividade do que a área testemunha. A Fundacep hoje pertence à Bayer, mas na época que foi feito esses trabalhos, pertencia a um grupo de cooperativa aqui no Rio Grande do Sul, na região de Cruz Alta. Em 2012, a gente repetiu isso no Instituto Fitos, no Balardim. O Instituto Fitos é um dos principais órgãos de pesquisa do Sul ligado ao MAPA, né, para registro de defensivos no Ministério da Agricultura. E o Balardim é um dos principais fitopatologistas da região Sul. E, de novo, a gente fez lá em 2012, Priori Extra com Aminon Active. E, de novo, os resultados foram muito parecidos com o que aconteceu na Fundacep com relação a ganho de produtividade. Em 2012, a gente fez, na verdade, com o Instituto Fitos 2011, 2012 e 2013. E os resultados foram muito parecidos, mas eu só estou mostrando para a gente ter uma linha do tempo, né? Em 2017, nós mudamos de órgãos de pesquisa e fizemos isso em Passo Fundo com o Instituto Gabeda, que é um outro órgão de pesquisa ao norte, né? E um trabalho mais recente, nós fizemos 2017, 18, 19 e 20, 4 anos consecutivos de trabalhos com Aminon Active nesse órgão. E a gente notou o seguinte, aqui já é um trabalho mais bem elaborado do que lá atrás. Então, você separa o seguinte, a gente trabalhou 2017 ainda o que tinha para ferrugem era Fox e Elatos, de novidade, né? Os outros produtos já não funcionavam mais, e Ativo, Versalhes, os produtos que nós temos hoje ainda não existia. Então, repara o seguinte, ó. A hora que a gente trabalha com Fox e Elatos, a gente tem um controle a primeira testemunha, né? 0 controle de ferrugem, 61,1 sacas produtividade por hectare. Coloquei os defensivos, controle da ferrugem, 61%, aumentei em 10 sacas a minha produção, 10,6 sacas. Aí,
acrescentei Aminon Active a esse material de controle, do controle de 61% da ferrugem, ele pulou para 75% ferrugem. Aqui foi o primeiro trabalho onde a gente conseguiu quantificar a questão da ferrugem. E, obviamente, aumentei o controle da ferrugem, obrigatoriamente aumenta a produtividade. Bom, provavelmente vocês têm isso já na cabeça, mas assim, ó, normalmente funciona assim, para cada 10 pontos de ferrugem que você tem de controle a mais, você tem um ganho médio de 5 sacas de soja. Hoje os defensivos, pessoal, os melhores pacotes defensivos no sul, tá? De repente a realidade de vocês é um pouco diferente. Aqui a gente consegue média de controle de ferrugem em torno de 70%, entre 65% e 75%. Quer dizer, então tem 30% da ferrugem que a gente não consegue controlar. Então significa dizer que a gente já inicia com a perda de produtividade, independente da produtividade que a gente tem, de 15 sacas. O grande pulo do gato está em você diminuir isso, você aumentar essa capacidade de controle da ferrugem para você aumentar a produtividade. Então, esse foi 2017. Esse aqui é o visual do Aminon Active. Eu vou mostrar lá no final isso mais bem elaborado, mas aqui vocês têm a testemunha, onde não foi aplicado nada na parte esquerda mais alta do vídeo de vocês. Logo abaixo, vocês têm o pacote defensivo utilizado, Fox, Elatos, mais Mancozeb. E à direita abaixo, o que muda é só a aplicação de Aminon Active. Repara a quantidade de folhas a mais que tem. Isso tem a ver com a capacidade tanto do auxiliar no controle da ferrugem, como do anti-estresse que a gente discutiu lá atrás. Ok? Aqui, pessoal, em 2018, nós temos uma empresa que provavelmente atua aí, que é a Splaytech. A Splaytech é uma grande empresa hoje nesse segmento de foliares e de fosfito, e ela encomendou um trabalho nesse órgão para comparar os principais indutores de resistência do mercado, que tinha na época aqui, para poder comparar com o produto dela, que é um produto chamado Cubo, que é um fosfito de alumínio. E aí, entre esses punhado de fosfito que vocês estão vendo aí, eles colocaram a Aminon junto. Isso foi uma grata surpresa para nós, porque assim, como a gente vinha com a sequência de trabalhos muito, muito interessante com a Aminon, eles resolveram colocar a Aminon para comparar com os fosfitos deles. Então, vocês notam o seguinte, ó, a questão de produtividade, 76, 77, 75, 78 sacas, ganho de produtividade, incremento, 34, 33. Então, vocês reparam que a Aminon Active, ele está aqui na média, ó. Está igual a maioria dos fosfitos. Só que tem uma diferença muito grande aqui. Esse produto custa metade de um custo de fosfito por hectare. Bom, e além disso, além dessa questão do indutor, tem as questões hormonais e de fitotoxidez que a gente discutiu lá atrás, que esses produtos não têm. Então, assim, além dele ser um excelente indutor de resistência, ainda ele tem esse fator hormonal que a gente já discutiu. Aqui 2020, ano passado, aqui foi um ano de extrema seca, então vocês notam que a produtividade, ó, média 35 sacas por hectare. Então, repara o seguinte, ó, vocês têm a testemunha, 30 sacas por hectare, aqui nós já estamos trabalhando ó, com Versária, com Ativo, com Approach, com Orquestra, nós já estamos com uma gama de defensivo bem maior do que lá atrás. Repara, ó, controle 63% da ferrugem, 35 sacas. Olha a importância, pessoal, do Mancozeb nas pulverizações hoje. Aqui não existe mais você aplicar defensivo sem você ter um protetor junto. E o principal protetor é o Mancozeb, né? Então, repara, a hora que eu coloco o Mancozeb, eu dou um pulo de 53% para 67% de controle da ferrugem. E tenho um ganho de uma saca a mais. Depois eu acrescento a Aminon Active ao Mancozeb. Olha, de novo, de 67% eu dou um pulo para 78% de controle da ferrugem e tenho um ganho de 3 sacas a mais. Então, assim, mesmo num ano de extrema seca, de extremo estresse, a Aminon Active ele deu um ganho de quase 10%. Bom, por que isso aqui? Além desse melhor controle da ferrugem, a questão de anti-estresse que a gente já discutiu. E assim, a gente teve esse ano, provavelmente vocês devem conhecer o nome, Forceline hoje é o cara, fitopatologista do Brasil hoje, um dos caras mais influentes na questão de defensivos, controle da ferrugem asiática na soja no Brasil. E como a gente vem com a sequência de trabalhos muito grande, bom, primeiro o Forceline ele não trabalha nenhum tipo de produto que não seja defensivo, ele não trabalha com foliares, esse tipo de coisa, sabe? E a gente já vinha tentando alguns tempos atrás colocar algum trabalho nele e a gente tinha uma certa resistência, porque foliar não funciona. Na cabeça dele, foliar não funciona em cereais e deu, sabe? O que controla a doença é defensivo e deu. Mas, assim, o ano passado a gente teve uma baita surpresa, porque como ele viu todos esses resultados de pesquisas de companheiros dele, mostrando uma melhora no controle da ferrugem, e como eu disse para vocês anteriormente, hoje o controle da ferrugem chega no máximo a 70%,
Então, tudo que você tiver para agregar no controle da ferrugem é importante. Aí, ele nos permitiu fazer um trabalho dentro do órgão de pesquisa dele para verificar se esse aumento, esse ganho no controle da ferrugem, consequentemente o ganho na produtividade, se mantinha. Se vocês notarem nesse gráfico aqui, de novo, ó, fungicida 83 sacas, a hora que eu coloco o mancozeb, eu tenho um ganho de 3 sacas, então houve um ganho aqui de produtividade em função do controle da ferrugem. A hora que eu coloco a Aminoactive, ó, eu dou um salto para mais 2 sacas a mais. E nós aproveitamos essa deixa do Forcellini para fazer um outro trabalho que a gente vai discutir um pouco mais lá na frente. Mas assim, o que mostra a Aminoactive, pessoal, nesses 10 anos? É um produto que, assim, independente das condições climáticas que a gente tenha passado aqui no sul, anos frio, ano seco, ano muito quente, anos de muita chuva, independente das condições climáticas, esse produto ele se mostrou um padrão muito interessante. Então, assim, são 10 anos de pesquisa com o mesmo padrão. O que eu quero dizer com isso? Esse é um produto muito seguro, muito seguro. Então, assim, a hora que vocês entram com esse produto, não tem como vocês não ter um ganho de resultado na cultura da soja. Eu disse lá no início que a maneira de vocês ver resultado de aminão é tirando as folhas e vendo as vagens. Fora essa situação, se vocês querem ver efeito de Aminoactive em trabalhos que vocês fazem lado a lado, esquece ver folha, esquece contar vagem, esse tipo de coisa que dá um trabalho danado e dependendo do pé você tem mais ou menos vagem. Espera a soja lourar. Toda a área tratada com Aminoactive, comparado com a condição padrão da roça, vocês vão ver essa diferença que vocês têm aí. Ora, com a soja loura, vocês notam assim, de maneira muito clara que onde tem Aminoactive, vocês sempre vão ter um volume maior de folha e uma condição de fitotoxidez muito menor à área testemunha. Aqui do meu lado direito é um padrão do produtor com o pacote da microquímica e do lado esquerdo tira o pacote da microquímica e entra só com aminon. Então, é a diferença que vocês têm. Isso em qualquer época do ano, a gente nota essa diferença aqui, hora com a soja loura. Além de ser um produto, pessoal, que assim, ele é padrão todo ano, é um produto muito seguro. Vocês podem misturar com tudo que os senhores quiserem. Qualquer tipo de mistura, com estanhado, com cobre, com triazol, com o que vocês quiserem. Assim, se vocês tiverem uma reclamação, apliquei aminão e deu fito, vocês podem bater no peito e garantir, olha, qualquer coisa deu fito, menos aminon. Por que eu digo isso? São 10 anos de trabalho e com tudo que vocês imaginaram, nós já testamos isso aqui. E assim, e não só na cultura da soja, mas em outras culturas, e é um produto muito seguro. Pode ficar muito tranquilo em trabalhar com a mistura que vocês quiserem. Mas, amigo, era mais ou menos isso que eu tinha para apresentar para os senhores e fico aberto, se quiserem fazer algum questionamento, alguma pergunta, eu fico à vontade para tentar responder os senhores. Paulissan, muito obrigado. De fato, uma apresentação bem elaborada, direta, com argumentos convincentes. Bacana. E eu gostaria de agradecer, Gladys, a oportunidade e estou à disposição, pessoal. O Gladys tem meu contato, provavelmente a maioria de vocês tem meu contato também. Qualquer coisa, estou à disposição dos senhores. Valeu, obrigado a todos. A gente está à disposição aí para conversar posterior. Um abraço, boa semana, bons negócios.